dia. Aula de biologia hoje da segunda série, nós vamos falar sobre dois tecidos, né? O tecido muscular e o tecido nervoso. Antes eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 8, questão 36 a questão 55. Esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila, página 20 e 21. Galera, antes de começar a aula, já fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 2 relacionada ao capítulo 5, tá? Eu quero que vocês descrevam as principais características discutidas sobre tecido muscular e tecido nervoso. Então, fiquem atentos que a aula de hoje pode ajudar bastante nessa atividade devolutiva, ok? Obviamente, vocês também vão pesquisar na apostila e, se quiserem, vão pesquisar também em outras bibliografias. Vamos lá, galera. Vamos começar falando do sistema muscular, né? O sistema muscular, ele é o sistema responsável, né, por auxiliar na movimentação do corpo humano. E aí, muitas pessoas acabam confundindo, achando que essa movimentação é simplesmente movimentação dos membros, caminhar, falar. Sim, ok, obviamente os músculos auxiliam diretamente nessa movimentação sim, porque são os músculos que se contraem e ao se contraírem, eles vão movimentar os ossos, né? Vão movimentar o nosso esqueleto e assim vai auxiliar na nossa locomoção. Só que os músculos também estão muito relacionados à movimentação de estruturas internas, como órgãos, como alguns outros tecidos, tá? E aí a gente precisa entender, né, que, por exemplo, o sistema digestório, ele depende diretamente de musculaturas, né, que estão ali presentes para que esse alimento seja empurrado para o estômago, para que esse alimento passe do intestino delgado para o intestino grosso. Então é uma série de musculaturas que vão auxiliar em movimentações bem complexas no nosso organismo, tá? Vamos lá. E aí, gente, o tecido muscular, né, ele é formado basicamente por duas proteínas. Que proteínas são essas? Actina e miosina. Existem outras proteínas? Obviamente que sim. Mas para vocês o importante é gravarem essas duas proteínas que vão constituir o tecido muscular. Actina e miosina. A contração da actina e miosina é o que vai fazer a movimentação no tecido muscular. Tecido muscular é um tecido onde as suas células são plurinucleadas, ou seja, multinucleadas, vão apresentar mais de um núcleo devido à grande necessidade de gasto energético para que ele exerça a sua função, tá? E aí, gente, a gente tem três tipos de músculos no nosso corpo humano, tá? Quais são esses três tipos de músculos? Nós temos o músculo estriado esquelético, estriado cardíaco e o músculo liso, tá? Vamos caracterizar cada um deles. Vamos começar falando do músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético, seu nome já diz algumas características próprias. O músculo estriado esquelético ele vai estar ligado ao esqueleto humano, ou seja, ele que é o responsável pela minha movimentação de membros, movimentação de tronco, rotação, abdução, enfim, fala, tá? Então, essa é uma característica. O músculo estriado esquelético está ligado ao esqueleto. Só que nós temos uma exceção e é importante vocês saberem porque já foi questão de vestibular. O nosso músculo transverso abdominal, nós temos o reto abdominal e temos o transverso abdominal, que é um músculo mais interno. Ele é um músculo estriado esquelético, porém ele não está ligado ao esqueleto, ok? Isso é só uma curiosidade que vocês podem se deparar algum dia em alguma prova, tá? Mas pode ser considerado sim característica que músculo estriado esquelético está ligado ao esqueleto humano. E quais são as principais características além dessa, professor? O músculo estriado esquelético, ele, por ser responsável por movimentação do nosso corpo, ele tem que ter uma contração rápida, tá? Então ele tem que ter uma contração rápida e voluntária. A gente consegue controlar. Então eu consigo controlar, por exemplo, o meu deltoide, tá? Com o peitoral menor, para que eu consiga fazer uma flexão de braço. A mesma coisa, eu consigo aqui contrair várias musculaturas, como serrátil, trapézio, deltoide, para fazer uma abdução de braço. Quando eu vou caminhar, né, quando eu vou simplesmente flexionar a minha perna, eu consigo fazer isso devido à contração de várias musculaturas, quadríceps, relaxamento disco tibial, enfim. Então,
essas contrações todas são voluntárias, tá? Então, o músculo estriado esquelético tem contração rápida e voluntária, tá? E o nome estriado é porque ele tem várias estrias visivelmente, ok? Já o músculo estriado cardíaco, ele, por ter o nome de estriado, ele apresenta poucas estrias, tá? Por isso tem o nome de estriado. E o nome já diz cardíaco, estriado cardíaco. Ele é encontrado em apenas um local do corpo humano. Aonde? No nosso miocárdio, coração. E qual é a sua principal função? Contração para bombear sangue. E aí eu pergunto, como é essa contração? É rápida ou lenta? Ela é rítmica, né? E ela é voluntária ou involuntária? Ela é involuntária. A gente não consegue controlar essa contração do miocárdio, ok? E, por outro lado, o nosso músculo liso são aqueles músculos que não têm estrias e estão localizados nos nossos órgãos, como, por exemplo, o esôfago, intestino, que vão ter contração lenta e também involuntária. Beleza? Então vamos lá, galera. Sabendo disso, agora vamos falar um pouquinho sobre o tecido nervoso, né? O tecido nervoso é aquele tecido responsável por mandar informações e controlar todo o nosso organismo, né? E aí, gente, a gente tem que entender que o nosso tecido nervoso, ele é principalmente constituído por duas células, né? As células de glia e as células da neuroglia, né? E essas células da glia e neuroglia vão formar a célula nervosa em si, que são os neurônios. E os neurônios são constituídos pelo corpo celular, da onde vão partir os dendritos e os axônios. E o que são dendritos e axônios? Dendritos são prolongamentos ramificados, tá? Que vão partir da célula e são especializados em receber estímulo. E os axônios são expansões das células mais finas e alongadas, com ramificações nas suas extremidades, que são especializados em transmitir impulso para outro neurônio, tá? Vamos tentar entender isso. Como é que a gente entende isso quando a gente fala de impulso nervoso e sinapse? Muitos alunos confundem impulso nervoso com sinapse. Preste atenção. Impulso nervoso é quando eu tenho... Ambos são a mesma mensagem, tá? Mas impulso nervoso é quando eu tenho a mensagem transmitida pelo corpo do neurônio, tá? Ou seja, o impulso nervoso parte do dendrito de um neurônio, passa pelo corpo do mesmo neurônio, até chegar ao axônio do mesmo neurônio, beleza? E o que é a sinapse? É essa mesma mensagem, mas aí agora ela já está no axônio do neurônio e ela vai passar do axônio de um neurônio para o dendrito de outro neurônio. Então as sinapses são as mensagens passadas de um neurônio para o outro. Conseguiram entender isso? Então, se eu tenho uma mensagem que passa de um neurônio para o outro, é uma sinapse, que passa do axônio de um neurônio para o dendrito do outro neurônio. Só que aí, esse segundo neurônio que recebeu a mensagem, ele precisa passar para um terceiro. E aí, vai ter um impulso nervoso, que é o quê? Que é esta mensagem passando desse dendrito para o corpo celular, para o axônio, para que esse axônio transmita, faça uma sinapse para um terceiro neurônio. Então, essa é a diferença de impulso nervoso e sinapse. Impulso nervoso, o caminho é dendrito de um neurônio, corpo celular do mesmo neurônio, axônio do mesmo neurônio. Sinapse, axônio de um neurônio para o dendrito de outro neurônio. Porém, é importante vocês entenderem que é a mesma mensagem. O que muda é o percurso, ok? É uma linha reta, é contínuo esse caminho, beleza? E aí, galera, para finalizar, a gente precisa entender como que essa mensagem ocorre. Essa mensagem ocorre devido à membrana do neurônio. Tá? A membrana do neurônio, ela ela é composta basicamente por lipídios, né? E aí, ela tem que ter carga positiva do lado externo da membrana e carga negativa do lado interno. Ou seja, ela tem cargas diferentes, externamente e internamente. Quando ela tem carga positiva externamente e carga negativa internamente, significa que este neurônio está polarizado. Se ele está polarizado, é porque ele está propício, está perfeito para mandar impulsos nervosos e sinapses, ok?
Só que em alguns momentos, essa diferença de carga pode se alterar, pode ficar positiva dos dois lados, pode ficar negativa dos dois lados, ou pode inverter, ficar negativa do lado externo e positiva do lado interno. E aí a gente diz que essa membrana, esse neurônio está despolarizado. E aí esse neurônio precisa se polarizar novamente. E quem é responsável por polarizar esse neurônio, ou melhor, por manter esse neurônio polarizado para que a gente tenha mensagens, sinapses e impulso nervoso a todo momento? A bomba de sódio e potássio, porque quem mantém essa carga elétrica positiva externamente e negativa internamente é a quantidade de sódio e potássio dentro e fora da membrana celular. Aí a gente tem a bomba de sódio e potássio, ok? Galera, espero que vocês tenham compreendido, não é simples, é complexo porque é coisa nova para vocês, mas faz aquela revisão, ok? Muito obrigado, até a próxima.